meu nome é Aline Turbino e nesta série de vídeos da International Headache Society, a gente visa aumentar a conscientização sobre a neuralgia do trigêmeo. Como diagnosticar a neuralgia do trigêmeo? Diagnosticar os vários distúrbios de dor facial pode ser muito difícil e diagnósticos equivocados são, portanto, extremamente prevalentes, com enormes custos para o paciente. De acordo com os critérios da International Headache Society, a neuralgia do trigêmeo é caracterizada por paroxismos de dor em um lado da face, restritas às áreas de inervação do nervo trigêmeo. A duração dos paroxismos deve ser inferior a 2 minutos, a intensidade deve ser severa e a qualidade deve ser descrita em choque elétrico ou pontadas ou algo similar. Por fim, deve haver fatores que são gatilhos para desencadear a dor, como tocar no rosto, falar, entre outros. E a dor não deve ser causada por outros fatores. O quadro clínico pode nem sempre ser tão característico. A dor pode tornar-se bilateral em uma fração pequena de pacientes, e as crises de dor podem irradiar para além do território do nervo trigêmeo, como, por exemplo, para a orelha. Estes sintomas não excluem o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo, mas sintomas atípicos são bandeiras vermelhas que devem sempre motivar novas investigações. A duração pode ser particularmente difícil. Os pacientes podem relatar que as crises de paroxismo de dor têm duração superior a 2 minutos, por exemplo, por 10 minutos, e às vezes os pacientes experimentam dores com uma duração mais longa e de mais forte intensidade e se lembram principalmente dos poucos ataques longos que são atípicos, enquanto a maioria das crises de dor é de curta duração. O diagnóstico deve ser feito com base nas crises de dor típicas. Até 50% dos pacientes terão uma dor de fundo menos intensa, mais ou menos constante. Às vezes, isso faz com que o médico duvide do diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. No entanto, esse é um achado normal e estes pacientes devem ser subclassificados como tendo neuralgia do trigêmeo com dor contínua concomitante. O exame neurológico geralmente é normal, mas estes testes sensoriais minuciosos, anormalidades sensoriais sutis podem ser detectadas em aproximadamente 30% dos pacientes com neuralgia do trigêmeo idiopática ou paroxística. No entanto, o achado de anormalidades sensoriais são sinais de alerta que devem levar a investigações adicionais, como, por exemplo, paraesclerose múltipla ou doenças do padrão oncológico. Se uma causa dentária não tiver sido excluída, o paciente deve ser examinado por um dentista com experiência em neuralgia do trigêmeo. Todos os pacientes devem ser submetidos à ressonância com foco específico em verificar o grau de possível contato neurovascular para poder subdividir os pacientes em neuralgia do trigêmeo idiopática ou neuralgia trigeminal clássica, onde encontramos o contato neurovascular com alterações morfológicas do nervo no exame de imagem, pois isso tem consequência para a tomada de decisão sobre quando encaminhar este paciente para a cirurgia. Além disso, a ressonância é necessária para excluir causas secundárias, como tumores que comprimem o nervo trigêmeo ou outras doenças, como a própria esclerose múltipla. Existem vários tipos de dor facial além da neuralgia do trigêmeo, mas a neuralgia do trigêmeo é a mais conhecida e, portanto, a maioria dos pacientes com dor facial é encaminhada aos centros mais experientes com diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. Isso é particularmente verdadeiro para pacientes com dor facial, onde a ressonância magnética demonstrou contato neurovascular entre a raiz do nervo trigêmeo e um vaso. Entretanto, o contato simples, ou seja, sem alterações morfológicas do nervo, é visto em 78% dos casos. É importante lembrar que a neuralgia do trigêmeo é um diagnóstico baseado nas características clínicas. Para pacientes com características autonômicas significativas, cefaleias autonômicas trigeminais, como a SANCT, devem ser consideradas. Outros distúrbios que causam dor facial, além da neuralgia do trigêmeo, são a dor facial idiopática persistente e a neuropatia pós-traumática do trigêmeo. Aqui, é importante confiar na história da dor e no resultado do seu exame físico. Em conclusão, o diagnóstico de dor facial não é simples. Uma anamnese minuciosa e exame clínico e ressonância magnética são essenciais para se chegar ao diagnóstico correto
em benefício do paciente.